Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Eu sou Vânia e hoje contamos com a preciosa colaboração da nossa querida companheira e amiga Norma. Para iniciarmos esse nosso encontro com Jesus, convidamos você para conosco fazer a prece. Vamos lá? Mestre Jesus, com os corações agradecidos, Senhor, por tudo que temos recebido, por mais uma oportunidade abençoada de aprendizado e serviço no bem, aqui estamos para darmos sequência ao estudo do Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Rogamos a assistência amorosa da direção espiritual para que venha nos amparar, nos intuir, a fim de que as nossas leituras e comentários possam trazer àqueles que nos assistem, que nos ouvem, o conforto, o esclarecimento, o fortalecimento da fé e da esperança, para que juntos possamos prosseguir em nossa caminhada evolutiva. E assim, em nome de Jesus, nós iniciamos o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Com vocês, a querida Norminha, que vai fazer a sequência do capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, o item 9. É com você, Norminha. Gratidão, querida Vânia. Olá, meus irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e sentimentos. Então, esse item 9 está nas instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Nós hoje vamos encerrá-lo, estudando a sua última parte. E começa com o seguinte parágrafo: de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagado pela ingratidão dos seus. Vamos dar uma paradinha aqui. É a pura verdade, não é, meus irmãos? O que Santo Agostinho nos leva à reflexão, porque as dificuldades financeiras, elas são suportadas, às vezes até une a família, não é? Quantos pais, às vezes, se sacrificam e deixam até de se alimentar em benefício dos seus filhos, e a dificuldade acaba unindo mais a família no quesito da solidariedade mútua ali, né? Para um ajudar os outros, e principalmente os pais, que querem o melhor para os seus filhos, em sua maioria, claro, a não ser aqueles que estejam em desequilíbrio. Então, essas coisas são mais fáceis de serem suportadas realmente do que uma ingratidão, né, dentro de casa, porque aí é coisa assim que afeta o nosso coração e depende de nós entendermos aceitação de que nada nos acontece se nós não precisamos passar para o nosso aprendizado. E é isso que a nossa doutrina nos ensina. Estamos passando para quê, não é? Aquela situação, para refletirmos dentro de nós, se fizemos por merecer, não é? Ou se não fizemos, trabalharmos, não é? A compaixão daquele que está nos causando a ingratidão.
E continua, Santo Agostinho, não é? "Ó, é uma pungente angústia essa, mas que pode melhor, nessas circunstâncias, revelar a coragem moral que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que sua criatura sofra sempre." Aqui nos remete, não é, a uma recomendação da nossa Mãe Santíssima a Chico, né, quando ele certa vez passava por aflições, e aí ele foi informado que Maria mandava dizer-lhe que tudo passa. Então, nesses momentos em que sintamos, assim, o coração esmagado pela ingratidão, vamos lembrar disso. Tudo passa, tanto as coisas boas como as ruins, e com muita fé segurarmos na mão de Deus para termos sabedoria, compaixão, não é? E bom ânimo diante das dificuldades da vida. E continua Santo Agostinho: "Que mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal." São essas reflexões positivas que a gente tem que buscar no âmago do ser. E a doutrina espírita nos dá os instrumentos para que nos fortaleçamos e possamos refletir acerca dessas experiências, não é? Então, continua Santo Agostinho: "Mas, para isso, é preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar, e esperais com paciência, porque entendeis o que vos parecia monstruosidades na terra. As feridas que nela recebeis não vos parecem mais do que arranhões." Então, aqui, Santo Agostinho nos remete à reflexão que somos espíritos imortais, não é? E se hoje nós temos consciência que desempenhamos bem a missão de paz e, mesmo assim, estamos recebendo ingratidão por parte dos filhos, é porque, como espíritos imortais, já entendemos que nossos filhos são espíritos. E se hoje eu não fiz por merecer, ou algo eu fiz no pretérito, que agora eu estou tendo a oportunidade de corrigir, ou então esse filho chegou no seio da minha família para que possa receber o amor e o ensinamento que ele precisa para continuar a sua caminhada evolutiva, porque muitas vezes o pai permite nascer um espírito, assim, equivocado no seio de uma família que já está estruturada nos laços de amor, para que ele, vivenciando isso, possa lhe servir de exemplo para o seu aperfeiçoamento. Então,
o Espiritismo aconselha a não repudiar, nem cortar laços com o filho, mas sim a desatá-los em paz, mantendo a esperança e a fé na missão de educar e auxiliar na sua evolução. E esse é o compromisso maior assumido pelos pais quando constituem uma família, de educar os seus filhos, prestando a atenção para não dar apenas a educação do intelecto, mas principalmente a educação moral, pautada no evangelho de amor de Jesus, que ensina a esse filho o respeito aos pais, mesmo que esses pais não tenham sido os mais compreensivos, mesmo que esses pais tenham deixado a desejar por excesso de austeridade, por falta de diálogo, por embrutecimento, dada a ignorância, provavelmente, ou desvios de conduta moral, esses pais nos deram o bem mais precioso, a vida, para que pudéssemos evoluir aqui na matéria. Mas essa consciência, quem nos dá é a educação espiritual, pautada nos ensinamentos do nosso mestre maior. E aí, Santo Agostinho vai terminar esse parágrafo com o seguinte texto: nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sob sua verdadeira luz. Não são mais os laços frágeis da matéria, reunindo os membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam em se depurando, em lugar de se romperem pela reencarnação. Então, a ingratidão, né, meus irmãos, ela pode ser o resultado de aprendizados difíceis de vidas passadas, onde filhos e pais podem ter tido desentendimentos e ódios, e a reencarnação atual serve como uma oportunidade para reajustes e aprendizado do perdão. A gente vai encontrar isso na experiência vivenciada por Segismundo, no capítulo Reencarnação do livro Missionários da Luz, em que Segismundo fora algoz de Adelino, que o receberá como filho na atual existência. Ele houvera ceifado a vida de Adelino. Então, são esses casos que vão sendo possibilitados de reajustes através do amor de pai e mãe, reencarnando-se na mesma família. Esse é um exemplo, não é? E como suportar a ingratidão dos filhos, o nosso mestre nos exemplificou muito bem na parábola do filho pródigo, não é? Que viveu numa região em que era muito inóspito o clima e que, tradicionalmente, ali, naquela sociedade, uma família ficava unida, porque era muito difícil sobreviver naquele lugar, dispersos. Então, a maioria eram camponeses e dependiam uns da ajuda dos outros para o cultivo do solo, para cuidar das ovelhas. Então, o filho mais novo pede ao pai
a parte dele, da herança. Isso era muito, era como ferir o coração daquele pai, porque naquela sociedade as leis não permitiam que antes do desencarne do pai, os bens fossem divididos. Era como se ele tivesse desejando antecipação da morte do pai, porque pelo egoísmo. Ele queria desfrutar da riqueza, da herança, da terra que o pai deixaria, para aquela família continuar unida ali, se protegendo naquela região inóspita, não é verdade? Mas, ao contrário do que a aldeia que ele vivia esperava, aquele pai não o renegou, dividiu o bem e entregou a ele a parte que lhe cabia. Quer dizer, deixou que o despertar da consciência daquele filho chegasse com o tempo. Isso é maturidade. Esse pai simbolizou o que o nosso Pai maior é para nós. Ele nos dá as oportunidades de passarmos pelas provas e as expiações que necessitamos para a nossa corrigenda. E no caso do filho pródigo, ele só despertou quando vendeu a parte que o pai lhe deu e acabou, dilapidando tudo, né, aproveitando a vida, entre aspas, e quando se viu na penúria, foi buscar um emprego e só restou para ele ser cuidador de porcos, numa sociedade em que, o porco era um animal impuro e ele não recebia alimento, então ele comia a vagem daquele porco. Aí ele lembrou: "Na casa do meu pai os trabalhadores têm pão em abundância". E ele volta. E esse pai age como o nosso pai misericordioso por todos nós. Ele, quando vê o filho apontar na estrada, ele corre ao encontro do filho, abraça-o e beija-o, numa sinalização para aquela aldeia que ele estava recebendo aquele filho de volta, porque senão aquele rapaz, poderia ser apedrejado por aquela aldeia, por ter cometido aquele ato que para eles não era perdoável ainda. Então é isso, nosso Pai é misericordioso, nos dá oportunidades, e nós como pais hoje, que deveremos ter sim, uma maior compreensão da responsabilidade a que viemos incumbidos, temos que abraçar esse filho quando ele despertar da sua ingratidão. Se não despertar nessa vida, certamente terá outras oportunidades para esse despertamento. É isso, queridos irmãos. Agora vou passar a palavra para nossa querida Vânia para dar continuidade a essa mensagem linda de Santo Agostinho. A palavra é sua, querida Vânia. Então vamos à sequência desse texto que é muito inspirador para todos nós. Santo Agostinho continua: os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se, formam famílias. Então, a origem das famílias se dá quando espíritos que têm gostos semelhantes, o progresso moral semelhante e a afeição, esses três elementos levam-nos a se reunir, a nos reunirmos, porque isso acontece com todos nós, formando a família. É claro que tais situações elas são bastante variáveis, não é? Porque para nós chegarmos ao ponto dessa analogia de gostos, né? De preferências,
o progresso espiritual, moral estar no mesmo nível, é preciso que haja várias existências para desenvolver essa afinidade, essa atração. Então, é algo que é construído através dos esforços de cada um ao longo de nossas encarnações. Continua Santo Agostinho. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, isto é, em suas reencarnações, se buscam para se gruparem como o fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Então, olhe que oportunidade belíssima de reencontro nós vamos construindo através das nossas reencarnações. Né? O que acontece, então? Nós buscamos esses espíritos com os quais nós nos afinamos, com os quais nós temos sintonia, né? Com os quais nós nos sentimos bem, nós temos a legítima e sincera afeição. Então, nós buscamos uns aos outros, e aí reencarnamos, né? Formando famílias unidas, famílias homogêneas, né? Famílias onde não há ódio, onde não há raiva, onde não há sentimento de vingança. O que os une é a afeição legítima, sincera, a semelhança de hábitos, de costumes, de gostos, né? É algo com o qual todos nós sonhamos. Mas isso não vem, vamos dizer, do céu, no sentido de que nós não precisamos nos esforçar nem um pouco para que isso aconteça. Claro que é o contrário. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam-se a se encontrarem, felizes pelos novos progressos que realizaram. Alguém pode perguntar: ah, Vânia, então quer dizer que quando isso acontece, esse mesmo grupamento familiar vai continuar nascendo, crescendo, morrendo e renascendo outra vez? Nem sempre, amigos, porque é preciso que aqueles que estão à frente, na vanguarda, em termos evolutivos, possam auxiliar aqueles que ficaram na retaguarda, aqueles que estão atrasados. Então, muitas vezes, alguns membros dessa família ficam separados e depois, mais tarde, eles se voltam a encontrar para reverem e estarem felizes pelo progresso conseguido e pela próxima oportunidade de estarem todos reunidos novamente. Então, é uma separação temporária atendendo a uma tarefa ou a uma missão, mas necessária, porque o nosso objetivo aqui na Terra é a prática do amor e da caridade. Então, nós temos que ajudar-nos uns aos outros para que todos nós formemos a família universal. Mas, como não devem apenas trabalhar para si, Deus permite que os espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos a bem do seu progresso. Então, Deus, né, permite que haja essa separação temporária, a fim de que nós também possamos trabalhar em favor daquele que está menos adiantado. E muitas vezes o trabalho é trabalhoso, não é verdade? É. Quem é que não tem na sua família
aquele espírito mais difícil, mais impaciente, que discute com todo mundo, que reclama de tudo. Pois é, Deus permite para o nosso aprendizado, para que possamos desenvolver a paciência, a tolerância, o perdão. Só assim nós estaremos dando um passo a mais em nosso progresso moral e espiritual. Porque se tudo está muito certinho, se nós não temos nenhum desafio pela frente, como é que nós vamos progredir? Como é que nós vamos conquistar as virtudes que ainda não estão sólidas em nós? Hã? Por vezes, esses espíritos se tornam causa de perturbação. Mas aí é que está a prova, aí é que está a tarefa. Então, nós devemos sempre nos lembrar desse ensinamento de Santo Agostinho para que não venhamos a perder essa oportunidade da prova, do exercício, do testemunho de todas as virtudes que eu falei agora há pouco. Então, não reclamemos, não lastimemos. Em vez de os considerarmos como obstáculos à nossa paz, à nossa felicidade, como aquela pedra no sapato que machuca a todo momento, vamos orar e pedir a Deus que nos ilumine, nos fortaleça, para que nós não percamos a oportunidade valiosa desse aprendizado. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por ter salvado náufragos, que por sua vez poderão salvar outros. Olhe que maravilha é a justiça divina, que permite que todos nós nos auxiliemos mutuamente, reciprocamente, a fim de que estabeleçamos a legitimidade do amor, do perdão, da paciência, da tolerância. Porque como formaremos a família universal se não considerarmos todos como nossos irmãos? E para que isso aconteça, pouco a pouco, nós vamos nos livrando do orgulho, do egoísmo, do ciúme, da inveja, do melindre, que tanto atrapalham as relações familiares. Busquemos na prece o recurso para nos auxiliar a uma prática com Jesus, essa prática no meio familiar, no nosso lar. Este é o maior desafio que todos nós enfrentamos, de modo geral, quando em nossas famílias tem um ou mais espíritos que muitas vezes se constituem naquilo que conhecemos por ovelha negra, né? Aquele espírito que está sempre a nos causar constrangimento, tristeza, decepção, mágoa. Procuremos, em vez disso, alimentarmos bons pensamentos, fortalecer a nossa fé e nossa esperança de que as coisas irão melhorar. Mas para que isso aconteça, é preciso o nosso esforço e, às vezes, até o nosso sacrifício para que possamos auxiliar aquele náufrago que está prestes a morrer afogado. Sejamos a mão que acolhe, que consola, que esclarece, e não aquela que repudia,
que afasta, que despreza, que põe para fora de casa. Desafio tanto, meus amigos, mas nós não podemos e não devemos desistir, porque enquanto não completarmos essa tarefa, nós não teremos outras. Ficaremos em dívida na Serasa Divina. É assim que as coisas funcionam, né? Então, nossa mensagem de Santo Agostinho é a única do capítulo 14, que nos chegou em Paris em 1862. Ela, ao mesmo tempo, ela nos esclarece e nos consola, recordando-nos de que amanhã é um novo dia e que tudo haverá de passar. Muito ânimo! Agora eu passo a palavra para a Norminha nos brindar com mais uma leitura do Espírito André Luiz na mensagem psicografada por Antônio Baduí Filho. É com você, Norminha. Gratidão, querida Vânia. É do volume 1, né? A lição é a 186, intitulada Não Rejeiteis. E nessa lição, André Luiz vai exemplificar, né, comportamentos opostos entre os afins e os desafetos, aprofundando todo esse conceito que a Vânia tão bem explicou, né, do necessário desenvolvimento da nossa paciência, tolerância e perdão no convívio familiar, para que haja um progresso mútuo, tanto dos pais quanto dos filhos. E assim nos diz André: a lei de causa e efeito promove na parentela corporal o reencontro de espíritos afins e desafetos. Nós já vimos exemplos, não é? Quando estudamos lá no início, o exemplo de desafeto, né, do Segismundo, que eu trouxe para vocês, e os espíritos afins são aqueles que estão na nossa família e sempre nos dão apoio, levantam, né, o nosso ânimo quando a gente está começando a titubear, a deixar a mágoa nos abater, e esse está sempre nos amparando, nos dando aquele up, né, de fé na vida, que a gente consegue, a gente chega lá. Então, André vai continuar. Os que renunciam e os que exploram. Então, os que renunciam são aqueles que se devotam, né, para o crescimento da família. E os que exploram são aqueles que ainda não desenvolveram essa consciência, que só estão ali para explorar, para desfrutar do que os pais possam oferecer, do que a família possa oferecer. Os que respeitam e os que agridem. Então, assim como tem aqueles filhos que são muitíssimo gratos e respeitosos, tem aqueles que quebram barreiras, que ferem o coração dos pais com palavras e até com atos físicos. Muitos chegam a agredir seus pais, não é verdade? Os que favorecem e os que destroem. Quantos filhos, depois de conseguirem um lugar ao sol, auxiliam o pai que tanto se esforçou para que lá eles chegassem, estão sempre ali junto, buscando favorecer os pais, a família, e outros não. São aqueles que, como a Vânia citou, as ovelhas negras da família, que destroem, que estão ali para aprendizado. Por isso que destoam tanto
de uma família na qual ele nasceu para aprender, uma família que já estava um pouco sintonizada, né, espiritualmente, por reencarnar-se diversas vezes juntos, desenvolvendo progresso evolutivo juntos, e está aquele ali no meio, causando transtornos, destruindo, mas está ali plantado para que observe que todos os demais agem diferentes. Quem sabe, para promover-lhes o despertamento que precisam. Os que pacificam e os que desunem. Então tem sempre aqueles que vamos deixar disso, somos irmãos, desculpa, ele estava nervoso, ela estava nervosa. E tem os que não, eh, mais assim, evidenciam a falha do outro, né, causando a desunião. Os que constroem e os que arruinam. É o mesmo caso, né? Aqueles que vêm para somar na família, diferenciando-se dos que vêm para arruinar, trazem em si ainda inferioridades, né? Que precisam vencer e vão depender dessa nossa abnegação, renúncia e exemplo no dia a dia para esse despertar da consciência. Os que confiam e os que acusam. Tem sempre aquele filho que, às vezes, ele fica chateado quando o pai o chama a atenção, principalmente na adolescência, não é? Às vezes o filho quer sair com o carro do pai e tudo mais, e o pai sabe quando pode ou não. Então, dizer um não, o adolescente pode não entender bem, mas aquele adolescente mais dócil vai confiar. Se o meu pai está dizendo que não, eu não vou desobedecer. E o que não confia, ele ultraja, né? Se ele puder, ele pega o carro escondido do pai. Mas com o tempo, com a maturidade, ele vai refletir. Meu pai estava certo de não deixar, né, eu pegar o carro naquela oportunidade. Não tinha maturidade nenhuma, entendeu? Isso é ter confiança no pai, aquele que obedece, mesmo estando chateado. Ele não precisa refletir só mais tarde. Às vezes, refletir em cima de uma tragédia que ocasionou, né? Aprendendo através da dor, né? Os que doam e os que exigem. Tem aqueles que são gratos, que estão sempre prestimosos, e tem aqueles que, mesmo adultos, independentes, estão sempre na aba, digamos assim, dos pais, exigindo que os pais continuem a ser moletas, né? São muletas deles. Eles não aprenderam a caminhar sozinhos e vivem fazendo chantagens emocionais para que esses pais sintam-se sempre presos naquela obrigação. Então, é por isso que diz que nós temos que não dar o peixe, mas a vara de pescar, para que esses filhos não se tornem esses seres exigentes, mas se tornem filhos gratos, que saibam pescar na vida, não é? Os seus próprios recursos. Os que combinam e os que atacam. É a mesma coisa, né, meus irmãos? Os que já aprenderam, os que já estão em comunhão espiritual, vão comungar conosco. Diferente disso são aqueles que são os do contra, né? Vivem para atacar. Os que se querem e os que se repelem. Então, é exatamente os afins, aqueles que se querem, e os desafetos, aqueles que repelem. E aí, André Luiz conclui: não rejeiteis o familiar que tortura, recordando que o Evangelho te pede sempre caridade e perdão àqueles que não te compreendem. É fácil conviver com a simpatia e o afeto. Difícil é aceitar o parente que incomoda. Aí está
toda a dificuldade, que vai nos proporcionar a provação se realmente estamos, preparados para essa caridade que renuncia em benefício daquele que está na retaguarda, para mais tarde poder regozijar-se de ter conquistado aquilo que se comprometeu no planejamento reencarnatório, de proporcionar àquele espírito que estava na retaguarda a dar passos em direção à evolução, em direção ao nosso Pai. Aí está o esforço árduo, muitas vezes, que o Pai espera de nós. Muita paz, meus irmãos. Vamos então à prece de magnetização? Graças a Deus. Gratidão, querido Mestre, médico das almas. Permita, Senhor, que sejamos auxiliados por seus mentores de luz aqui presentes e que, unidos aos nossos humildes fluidos, sejam jorrados por eles os seus fluidos balsâmicos, medicamentosos, transformadores desta água num remédio para os corpos físicos e espirituais daqueles que dela fizerem uso. Humildemente nós vos suplicamos, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E agora vamos agradecer a Deus por essa oportunidade abençoada, né? Da realização do nosso Evangelho do Lar. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos e elevarmos os nossos pensamentos ao alto. Graças a Deus. Obrigado, amado Mestre Jesus. Obrigado, guias e amigos espirituais, que em nome de Jesus aqui estiveram ao nosso lado, nos inspirando nessas profundas reflexões hoje feitas, em que internalizamos os ensinamentos do Mestre e nos conscientizamos que o mais importante é colocarmos em prática o que aqui vamos refletindo a cada encontro de reflexão do seu Evangelho de amor. Gratidão, sobretudo, ao nosso Pai Maior, que nos permitiu esse encontro abençoado. Que as suas bênçãos, Pai, possam estender-se à nossa família, à nossa vizinhança, ao nosso bairro, ao nosso estado, ao nosso país e ao nosso planeta. Que as suas bênçãos de amor, Pai, se estendam para todo esse planeta numa mensagem de paz, de amor, que une os homens na família universal que o Senhor espera que a nossa consciência possa ir construindo ao longo das jornadas evolutivas. Sede conosco sempre, Pai. Humildemente, nós vos agradecemos ao tempo que lhe pedimos a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho do Lar de hoje, dizendo todos juntos, dos dois lados da vida e do fundo dos nossos corações, graças a Deus. Muita paz, meus irmãos. Até o nosso próximo encontro na semana que vem, se Deus quiser. Boa semana a todos vocês.